Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para um próximo nível. Seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, muito prazer, eu sou Paul Barramondes, estrategista de recolocação e transição de carreira e executivo global de supply chain. No episódio de hoje, vou bater um papo com uma pessoa muito especial, mas antes de eu apresentar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Ricardo Santana. Ele é executivo de compras e supply chain, tem uma trajetória incrível na área, vasta experiência, e hoje nós vamos bater um papo e trazer um pouquinho dessa sua jornada e dessa sua experiência um pouquinho para vocês. Ricardo, seja muito bem-vindo ao programa, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Paul, por ter me chamado, pela introdução maravilhosa que você deu. Obrigado, pessoal, por estar assistindo. E vamos lá, bater um papo, vamos conversar. Que bacana, Ricardo. Bom, a gente já se conhece Sim, já há um sim. tempo. Você tem uma carreira incrível. Apesar de atuar na área de compras e supply chain, apesar de atuar na área de compras e supply chain, você tem ali um viés abrangente de várias áreas, operações. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber como é que a área de compras e supply chain entrou na sua vida. É bem engraçado, né? Eu comecei minha carreira com 18 anos, né? Carreira que eu falo, meu primeiro trabalho foi com 18 anos na parte de telemarketing. Então, eu era assistente de telemarketing, eu havia começado a estudar engenharia química, só que não consegui estágio. Eu falei, não, quero trabalhar para entender como é que funciona um meio corporativo. Foi esse o objetivo. Quando me chamaram para ser estagiário, foi na área de supply, uma área de compras, na verdade. E eu falei, mas tem uma área de compras? Então, assim, eu não conhecia uma área de compras, porque assim, ninguém conhece a área de compras. Porque você não tem um curso para compras. Você não entra na faculdade, ó, quero ser comprador. Ninguém faz isso. Ninguém. O cara que faz isso é mentiroso. A pessoa que entra na área de compras entra por algum motivo ou surgiu alguma vaga e acaba entrando. Então, foi a mesma coisa comigo, né? Então, minha primeira experiência como estagiário, eu fiquei quase um ano como estagiário, um ano e pouquinho. Fui efetivado, decidi continuar na área, uma área que me abriu os olhos, né? Era uma pessoa que eu achava que tinha um viés técnico, que era engenheiro químico, só que longe disso, não tenho viés técnico nenhum. Meu viés é muito mais para parte comercial e para parte de planejamento. Que bacana. Não, e você falou, é verdade, né? Eu tive um mentor no início da minha carreira que ele falou assim, pô, sempre trabalha onde o dinheiro entra, não onde o dinheiro sai. Porque Exato. normalmente onde o dinheiro sai é uma área visada, é uma área de compliance, é uma área que normalmente o pessoal quer cortar custo máximo possível, Sim. né? E obviamente as áreas de venda das empresas são as áreas que têm mais visibilidade, melhores salários e tudo mais, que é onde o dinheiro entra. Então, antigamente não tinha realmente curso direcionado para isso. Hoje você já tem diversas Uhum. pós e tudo mais. Mas como foi para você essa entrada? Você não conhecia e aconteceu. Mas como isso moldou a sua jornada ao longo da carreira? Porque tem duas situações. Eu vejo que quem entra na área de compras e supply chain normalmente não sai, se apaixona por conta da dinâmica e Vai da indo. rotina, né? Ou tem aquela pessoa que entra, tem aquela experiência e sai logo em seguida. Então, como é que você se transformou? Como é que você foi se apaixonando por essa área e foi transcorrendo a sua carreira? É uma área que chama muita atenção porque foi o que você falou, é onde o dinheiro é mais investido da empresa. Então, a gente está falando de uma indústria, por exemplo, de 80 a 85% do gás da indústria é da área de compras. E é uma área que, vou dizer, que há 5 ou 6 anos atrás não era uma área estratégica. Aliás, as empresas não viam como uma área estratégica, era uma área de pôr pedido, formalizar pedido, Tática, né? Uma área tática. extremamente tática. E com as crises que aconteceu no Brasil e no mundo também, isso vem mudado. Então é uma área hoje que é muito visada, onde os profissionais estão se qualificando mais, justamente para trazer mais resultados. Porque é mais fácil você comprar melhor de uma fábrica, de uma indústria, do que você vender mais caro. Então, na parte de compras tem uma parte fundamental de aumento de margem na entrada de dinheiro. Então, ele impacta diretamente o financeiro da empresa. Não, total. O que você está falando faz total sentido. Eu valorizo muito a área de vendas. Eu não sou vendedor, sou da área, do lado de cada mesa, mas é uma área que eu vejo que as empresas estão começando a ter um outro olhar, porque realmente, assim, o dinheiro ele tem que entrar, mas eu já vi muitas empresas quebrarem faturando. Por quê? Porque a área de supply chain e operações ali não fez o que tinha que ser feito. Ou era uma área muito tática, que só colocava pedido e estava satisfeita com 3, 5% que o mercado tem que dar, ou quando você tem realmente uma inteligência que faz o negócio acontecer e está totalmente integrada na operação. Sim, Mas você tem um viés um pouco mais amplo do que compras e supply chain. Eu queria sim. explorar isso.
né? Você também vem de uma área de operações, financeira. Como é que essas pecinhas foram se encaixando ao longo da sua carreira? Eu acho que foi. Eu sou uma pessoa que eu sou muito solícita. Então, quando eu vejo. Eu passei por muitas empresas em crises. Né? Eu acho que minha carreira basicamente são empresas em crises. Né? Eu não sei como não tem cabelo branco ainda, porque é 14 anos de carreira e 14 anos com empresas em crise, que tem cortes, que vai acabando reduzindo. Então, você vai assumindo responsabilidades e você tem que aprender. Né? Quando você tem um viés de dono. Né? Eu sempre vi qualquer empresa que eu trabalho como dono. Por estar na área de compras, você tem esse viés de dono logo no começo da carreira, porque você está trabalhando com o dinheiro da empresa. A gente volta naquele assunto do dinheiro da empresa. Então, quando eu entrei no financeiro, foi justamente para controlar o fluxo de caixa. Foi uma coisa. Não entendo absolutamente nada de tributo, de ICMS, enfim, não entendo. Porém, a parte de fluxo de caixa é uma área que é extremamente ligada a compras. Porque você tem a compra impacta diretamente o fluxo de caixa e, consequentemente, o planejamento e o estoque. Então, você tem que trabalhar sempre com um estoque muito enxuto para você ajudar o fluxo de caixa, porém atendendo o departamento de vendas e comprar melhor para você atender as margens da empresa. Então, você tem que trabalhar com o financeiro. O que está acontecendo muito hoje em dia é o CFO cuida da área de compras, justamente porque é uma área que impacta diretamente o financeiro. Está saindo um pouco daquela parte tática que volta, que a maioria das indústrias tinham no passado, que não, tem que responder para o diretor industrial, para o COO, enfim, que fica uma área extremamente operacional que funciona só para atender a fábrica, no caso, né? E no caso tem que atender os requisitos da empresa, o que a empresa quer, que seria aumentar a margem. Cara, eu trabalhei nos dois vieses. Eu trabalhei inicialmente reportando direto pro dono da operação e depois migrei pro CFO. Eu conheço. Cara, Uma coisa. dois vieses completamente Não, diferentes. Outro assim, não importa o que precisa fazer, atende o cliente. E o outro, peraí, tem que atender o cliente, mas a gente tem que manter a saúde financeira da empresa. exato. Né? Então, assim, é uma situação muito complicada. E você passou por diversas crises, né? Então, Sim. você foi moldado na crise. É, você é um dos executivos mais completos de supply chain que eu conheci, tá? Pela sua trajetória, por toda essa situação que você passou, e eu imagino que isso seja atribuído por conta das crises que você passou dentro das Sim. empresas. É, as empresas passaram por crise, você estava ali, mas e o Ricardo? Quais foram as dificuldades que o Ricardo enfrentou nessas situações e como isso te moldou a ser esse profissional completo que você é hoje? Eu acho que na minha carreira eu sempre tive muitas hard skills. Né? Eu sempre foquei muito em estudo, sempre aprendi muito, seja em casa, seja online, seja em curso mesmo. Porém, eu era uma pessoa muito imatura há 5, 6 anos atrás. Então, eu tinha algumas coisinhas que me impactavam na parte de gestão, ou de pensar fora da caixa, porque eu vinha num caminho de, eu me sinto incomodado. E isso de trabalhar em empresas que estão em crise me ajudou a ficar mais maduro. Então, eu consigo pensar de uma forma mais, diria, tranquila quando eu vejo um problema. Porque justamente eu sei como enfrentar aquele problema. Então isso te molda como profissional. Você aprende a enfrentar os problemas pelo seu histórico. Já apanhou uma vez, você não vai apanhar de novo. É mais ou menos isso. Você caiu uma vez, você não vai cair de novo. Então a parte de. Eu me moldei nesse mesmo processo, né? E não teve momento que você falou, porque assim, você tá numa curva, você tá maturando na crise, né? Você tá amadurecendo na crise. E aí, normalmente, a crise ela te deixa em situações muito complexas. Eu vou falar para você que eu passei por situações como a sua na carreira, não perto de crises como você passou. Eu já tive sempre, passei por algumas crises, mas sempre na crise eu mudei de empresa e estava num processo que acabou indo numa evolução. Então, eu nunca peguei o menor ponto da empresa numa situação complicada. Né? Então eu fui ali dentro dos processos ajudando a empresa a crescer, a sair normalmente das crises. E eu sei o quanto é difícil você passar por uma transformação, eu estou falando pessoalmente. Sim. E como é que foi pro Ricardo isso? Teve algum momento que o Ricardo falou o seguinte, cara, e agora? Por onde eu saio dessa? Já passei por alguns momentos assim, onde eu como operações, às vezes parte financeira, incluindo trabalhando na parte de vendas também, que eu sempre faço toda a cadeia de supply, você fica um pouco desesperado, porque você vê que não tem entrada de dinheiro, porque não está vendendo por crise de mercado, alguma coisa que aconteceu. Eu vou dar exemplo a parte de energia renovável. Ano passado surgiu uma lei, em janeiro, que impactou e reduziu o payback para os clientes que adequavam para energia solar. Porém,
o marketing feito em cima disso foi que não valeria mais a pena, ou seja, tinha que comprar agora, isso em 2022. Consequentemente, ano passado ninguém vendeu nada. Então você não vê entrada de dinheiro, aí você vê um custo saindo, porque o custo é muito alto da operação em si, né? Isso dá um certo desespero. Você fala, o que que eu faço? Porque você não pode mexer tanto na operação, porque você tem que estar preparado para quando voltar, para recuperar. Só que você tem que mexer na operação, porque senão a empresa não vai para frente. Né? Então, essa sempre foi tá, o que que eu faço agora? Então, quando acontece isso, eu opto por mudar processo. Então, também entendo de processos de mudança de reestruturação, né? Inclusive, cuido de novos procedimentos, justamente por ter esse viés de, ok, preciso fazer alguma coisa, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, adequar áreas. Vamos supor, às vezes você tem uma área que é muito parecida com uma outra. Alguém vai ter que absorver isso. Então, você reduz, por exemplo, reduz uma coordenação, reduz uma gerência e junta na mesma área. Né? Sempre trabalhando desse modo para justamente adequar a operação à realidade da empresa. Que bacana. E você, eu vi, bom, no seu perfil e dentro da sua trajetória, eu vi que você tem um viés muito de inovação também, Sim. né? Então você tem um viés de redução de custos e tudo mais. Sim. E como é que você juntou a inovação frente a esses momentos que você só tinha que reduzir? Como é que foi esse processo de transformação? Quando você fala em inovação na empresa, o financeiro já olha assim, não, lá vem ideia nova, que é caro, que eu não quero colocar, que não precisa. Então, eu sempre trabalhei com inovações que são feitas dentro da empresa. Por exemplo, você criar uma dashboard que você acompanha todos os processos, seja de customer service, de supply, de tudo junto naquele mesmo dashboard. Isso é uma inovação que você consegue fazer na empresa com Excel. Então, eu sempre trabalhei muito em inovações low cost. Então, seria esse tipo de inovação, seria treinamentos ministrados por mim mesmo na empresa para poder profissionalizar a área, como strategic sourcing, gestão de tempo, que a gente sabe que tempo hoje é caro, o tempo é muito caro, ninguém tem tempo, porque a gente vive num país emergente, ou seja, você pega um país desenvolvido, sei lá, você tem 10 pessoas numa área, cada um faz uma coisa. No Brasil você não tem isso. No Brasil tem 2 pessoas, tem que fazer tudo, porque não tem margem. Então, a gestão de tempo é uma coisa extremamente importante. Você saber onde você alocar seu esforço, isso não é só o gestor que tem que ter, os próprios colaboradores têm que ter isso. Isso é uma inovação. Gestão de tempo é uma coisa relativamente nova, né? Que a juventude que está vindo, a partir de 20 e poucos anos, eles estão trabalhando mais rápido, eles são mais rápidos. E isso vem adaptando com eles. Você não tem mais aquele tempo de você analisar uma coisa por muito tempo. Você tem que pensar um pouco rápido, você tem que ter um viés um pouco mais de decisor, independente do cargo que você ocupa. Porque você tem que fazer o tempo girar e você se ocupar de forma relativamente boa para a empresa. E mesmo porque a curva da transformação ela diminuiu, né? Antigamente você tinha uma curva mais longa, né? Sim. Até mesmo por conta da geração. Eu costumo dizer que as empresas eram como o Titanic, né? Muito difícil de você pivotar. Com essa geração e até com as novas ferramentas também, né? Não é só a geração. Não, sim. A geração está sendo moldada também pelas ferramentas que eles têm disponível hoje que nós não tínhamos no passado, né? Então hoje você tem a inteligência que faz a análise para você e já te entrega a análise pronta. Então, você não precisa tanto analisar, né? Então isso acaba agilizando um pouco o processo. Mas aí é uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho, que aí eu vou usar a sua experiência para poder tratar a minha dúvida. Você não acha que isso de alguma forma afeta o resultado? Você ter todas essas ferramentas e você ter tudo isso? Eu acho que tira um pouco da parte, não inteligência, mas a parte, por exemplo, eu vou fazer um texto aqui, fazer um tipo de relatório, eu vou usar o ChatGPT. A pessoa se acostuma tanto a usar o ChatGPT que ela não consegue depois montar um texto que seja coerente com o que ela precisa, né? E a pessoa monta o texto inteiro. Então isso vai tirando um pouco da noção de oratória, de comunicação, que dentro da área de supply, a parte mais importante é a comunicação. Seja interna, seja externa, porque você tem que se comunicar com os stakeholders internos e, obviamente, com os fornecedores. Você tem que entender todos os lados para você tomar uma decisão melhor. E quando você tem muitas ferramentas de inteligência que fazem isso para você, você acaba perdendo um pouco da parte humana do processo, que é muito importante na parte de supply. Né? Você tem parcerias com fornecedores pela parte, às vezes, até pessoal. Você tem um relacionamento muito legal com aqueles fornecedores, então você consegue até condições que sejam mais viáveis para a empresa.
Porque ele acaba confiando na pessoa que tá falando Não com é ele. nem pela empresa, é por você, Isso, né? isso. Assim, a pessoa chega. Eu tive um caso que eu até comentei com você já, que eu deixei estoque de material na empresa por durante 6 meses sem pagar o fornecedor. Ele deixou isso por quê? Porque ele confiava em mim. Ele falou, Ricardo, quando você estiver aí, eu sei que vocês vão me pagar. Foi uma das empresas de crise que eu passei. A gente pagou ele depois de 6 meses. Ele esperou, tranquilamente, não falou nada. Assim que o dinheiro que estava previsto para entrar entrou, a gente fez o pagamento para ele. Isso porque eu estava lá. Então, assim, é uma parte muito de relacionamento. Se você não tem essa parte pessoal de pessoas, vou colocar tudo no e-procurement. Não funciona. Não funciona. Você tem que ter alguém ali para poder falar com pessoas. Né? Eu acho que. Por isso que algumas pessoas têm muito medo da parte de inteligência artificial. Eu não tenho medo porque não faz sentido. A IA nunca vai fazer o mesmo tratamento de humano para humano. Então, ajuda, só que as pessoas estão muito usando como muleta. Exatamente. E não usando da forma correta, né? Sim. Porque assim, eu fiz um curso recente de inteligência artificial, um curso muito bom, por sinal. Inclusive, eu trouxe o professor abriu o Next Level, que foi o Magno Maciel, que é professor do curso. Eu vejo que assim, existem ainda a dificuldade, porque para você extrair o melhor da inteligência artificial, você tem que saber o que perguntar. E uma das habilidades que a gente menos sabe fazer é perguntar. Sim. Seja na nossa carreira, seja na nossa vida. É muito difícil para a pessoa chegar e falar o seguinte: Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está achando do meu trabalho? A pessoa espera que você venha dar o feedback, mas ela não vai buscar com alguns receios e tudo mais. E eu vejo que é isso, né? Se você não sabe o que perguntar numa comunicação clara, como é que você pergunta pro chat GPT e como é que você confia na resposta que ele deu? Né? Que ele vai te trazer uma resposta, independente do que está ali, se está correto ou não. Pode ser que ele alucine. Então eu compactuo contigo. Eu acho que assim, a inteligência artificial ela vem para ajudar em muitas coisas, mas ela nunca vai tirar a capacidade do ser humano de criar relacionamentos de confiança a ponto de você falar, não, eu vou deixar material aí porque eu confio em você. E É. daqui a 6 meses você me Não, paga. Cara, não ninguém, tem, não não tem tem como como fazer isso, isso. né? Ele é binário, Né? E né? eu digo, você comentou sobre as perguntas certas. Eu me formei recentemente numa gestão estratégica econômica de negócio, um MBA que eu fiz. E eu tive uma aula de business plan, de plano de empresa, enfim. E foi falado justamente isso. Você não tem que saber as respostas, mas sim as perguntas. Por exemplo, quanto eu quero faturar? Tá, mas com qual margem? Com quantas pessoas? Qual que é o processo? Essas são as perguntas que vão fazer o negócio andar. Né? Porque você perguntar pro ChatGPT alguma coisinha, não é uma coisa simples. Sei lá, faça um texto para mim de tal coisa. Talvez ele faça um texto que não tem relação nenhuma com o que você precisa. Então, você saber as perguntas é muito mais importante que as respostas. Exatamente. E daí nasceu uma profissão, né? Que é o engenheiro de prompt, né? Que é o Sim, cara responsável por fazer as perguntas certas para obter as respostas. Tanto que no curso eles falam isso. Você tem que fazer uma pergunta já prevendo qual que vai ser a resposta. Ou seja, se a pergunta é tão direcionada para que ele possa desenhar o melhor contexto para te entregar a resposta que você está esperando. sim. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um curso de Strategic Source recentemente na empresa. Obviamente, você conhece todos os passos, só que você não sabe. Não é que você não sabe, você não decora a parte teórica. Porque você, puta, mas tem muita coisinha que às vezes você não coloca dentro do seu processo porque não faz sentido, mas você tem que colocar num curso, por exemplo. Então, por exemplo, você joga no chat GPT. Passos Strategic Sourcing. Ele vai te dar passo a passo toda a parte teórica independente da área. Coisa que às vezes você não precisa porque não tem. É, Não não cai, aplicável não naquele é aplicável segmento, naquele né? segmento. Só que você precisa do chat GPT para fazer isso. Ao invés de procurar no site, você joga no chat GPT. Então, são as perguntas. Por exemplo, só que se a pessoa não entende nada de strategic sourcing, ela vai olhar aquilo e falar, tá, qual que é o. Qual que é o sentido? Não faz sentido, porque ela não entende do negócio. Ou seja, você tem que saber perguntar, consequentemente, tem que saber o que você está perguntando e previamente, o que é a resposta para usar bem a ferramenta. Que bacana. Cara, você tem uma abordagem de liderança muito peculiar. Eu vejo que você é muito de. Eu vou fazer parte da execução. Um perfil de líder para a posição que você tem hoje, um pouco é, diferente. Sim, Porque quanto mais você sobe na hierarquia, mais você se afasta da operação. da operação. E pelo que eu vejo, pelo que a gente já conversou e de vários cases que você me contou, no seu caso é o contrário, né? Como é que você moldou os seus skills de liderança? Qual foi a base para que você seja esse líder hoje que está ali junto com a operação? Porque assim, para apresentar os cases e os resultados que você apresenta, estando lá de cima é muito difícil, né? Sim, sim. É, isso vem basicamente com o que eu tive de liderança, né? Então eu aprendi muito com meus antigos líderes. Felizmente, eu tive muitos líderes bons,
nas empresas que me ensinaram muita coisa. Então eu peguei toda essa bagagem que eu tinha de participar do processo, não atuar no processo, mas participar do processo. Vou dar um exemplo. Eu falo para uma pessoa assim: eu preciso de um relatório que mostre a curva ABC e as reduções previstas de custo. Talvez ela não saiba como faz isso. Ela sabe o que é, só que ela não sabe como montar. Eu deixo a pessoa pensar sozinha, para ela ir amadurecendo a ideia e me apresentar. Quando ela me apresenta, eu falo: mas e se você fizer desse modo? Eu trabalho muito com a liderança, então eu liderava quase 25 pessoas no ano passado. Eu ganhava 2, 3 dias de feedback. Eu falava com todo mundo, quase 1 hora, com todos os colaboradores, para entender as necessidades, onde estava o gap, ou o que ele não estava entendendo dos objetivos da empresa. Porque o que eu vejo hoje muito dos executivos é que ele não repassa isso para a operação. A operação está trabalhando, só que não. Qual o objetivo? Só está trabalhando. E quando você faz isso, você cria frustrações. O que a pessoa está fazendo ali? Por que ela está ali? É mais a parte pessoal, né? Pô, vem isso aqui todo dia, faço isso aqui 8 horas por dia, mas em que eu estou agregando? Quando você repassa esses pontos para a operação, você tem uma operação que trabalha muito melhor. Porque a operação trabalha para poder atender a empresa. Se a operação não entende o que a empresa quer, ela vai só fazer uma coisa muito manual. Então, eu sempre fico muito próximo e tento, obviamente, não passo tudo, porque não pode passar tudo da parte dos executivos para a operação. Porém, o que cabe, eu passo basicamente tudo. Para deixar todo mundo andando na mesma linha. Que bacana. É, porque é sempre 8 ou 80, né? Ou eu não falo nada, ou eu falo tudo. O que ambos são um risco, porque você não Sim. pode passar tudo. Mas você saber filtrar, você saber conduzir tudo isso, eu acho que é o caminho. Porque se a pessoa tá do outro lado sem saber, normalmente você gera um processo de crise, de mudança lá dentro muito grande, né? Porque trabalhar com medo, trabalhar com receio, sem saber, Ah, cara, não dá. difícil. E qual que foi o maior desafio que você teve na sua liderança, nesses 14 anos de Foi carreira? entender as pessoas, né? Porque essas pessoas são. Cada pessoa é diferente da outra. É meio assustador falar isso, mas de fato é isso, né? Tem pessoa que chega num dia, na segunda-feira tá muito bem. Na terça, ela não tá tão bem assim. E você fala assim: eu não vou levar isso pro meu trabalho? Gente, não existe isso. Você fica 10, 12 horas por dia na empresa. Não tem como você não pegar um problema pessoal e você refletir isso no seu trabalho. Então, entender as pessoas, entender os momentos, entender as frustrações. Por exemplo, tive um caso. 2 pessoas da mesma área, do mesmo cargo, que teoricamente faziam as mesmas coisas. Uma pessoa era extremamente comercial, adorava falar com pessoas, adorava, enfim, pensar em ideias, juntar, fazer aquele brainstorm. E eu tinha uma outra que ela não gostava muito de pessoas. Pô, Introspectivo. totalmente, totalmente. Ela gostava do quê? De fazer um monte de conta no Excel, um monte de gráfico, enfim. Ela gostava de fazer aquilo, ela era boa naquilo. Óbvio, ela precisa desenvolver a parte de relacionamento, com certeza. Assim como a outra pessoa precisa desenvolver a parte técnica. Eu deixo as pessoas na parte que ela está mais confortável para trabalhar melhor. Ou seja, toda a parte de relacionamento mais importante da pessoa técnica eu passei para a pessoa que era mais comercial. E deixava ela participando ainda, para ela poder entender como funciona e, obviamente, ir se desenvolvendo. Quando eu entrei, ela tinha uma visão que ela queria ser coordenadora de planejamento. Aí eu falei: tá, mas como é que lidar com pessoas? Ah, eu não gosto. Como é que você vai ser uma coordenadora se você não sabe lidar com as pessoas, se você não quer lidar com as pessoas? Então, acho que a parte da liderança mais difícil é você mostrar a realidade para os colaboradores de uma forma que não os deixe, eu digo, não desmotive, né? Então, o que eu disse para ela? Ó, você como coordenadora pensa direito, mas não faz sentido para o seu perfil. Por que você não trabalha na parte especialista? Melhor, porque aí É pelo menos não melhor. tem equipe, né? Não tem equipe, você trabalha sozinha, você continua o seu trabalho, obviamente, como especialista, dando suporte para a gestão, porém, sem a parte da gestão. Né? Às vezes, o que acontece muito, líderes globais, CEOs, ele vem de um segmento totalmente diferente do outro. Exato. E as pessoas entendem, mas por que essa pessoa tá lá? Não é porque ela entende do negócio, do business, né? Ela entende de pessoas. O CEO entende de pessoas. Ele tem que saber traçar metas, obviamente, planos de empresa, planos comerciais, business plan, fluxo de caixa, mas ela precisa lidar com pessoas. Porque sem saber lidar com as pessoas, um CEO não vai para frente. Porque ele precisa saber entender como funcionam as pessoas.
que essa é a chave, né? As pessoas acreditam que para você subir na hierarquia você precisa ter muito hard skills, e na verdade é o contrário, né? Não que o hard skill não seja importante, mas o soft skill, essa parte de relacionamento, porque no final das contas toda operação vai subindo para ele tomar uma decisão lá em cima, né? Sim. É solitário. É, Ele não é ele que e é demanda, é ele que difícil, recebe, é porque difícil. a porrada lá em cima é muito maior. Eu até brinco, a porrada sempre vai descendo, né? Ela vai abaixando a força, só que ela vai descendo. Lá em cima é pedrada. Vai abaixando, vai caindo até chegar, por exemplo, nos estagiários. Pô, você não fez uma coisa legal. É. Por quê? Porque você tem que ter pessoas de perfis diferentes. E quando o CEO sabe tratar com pessoas, ele consegue ler as pessoas. Se a pessoa está motivada, se a pessoa está feliz, se a empresa está andando bem. Acho que esse é o maior segredo dos executivos. De executivo para executivo. Fantástico, tem um estilo de liderança muito parecido com o seu, mas eu não vou mentir para você que fazer esse lado de entender as pessoas não faz você voltar para casa com um monte de coisa na sua cabeça. Como é que o Ricardo desliga essa parte? Porque você traz uma carga, né? Porque você está trazendo Sim, uma carga de cada colaborador. Você sabe que ele tem um problema, que ao mesmo tempo você não pode ajudar ele efetivamente naquele problema, que é um problema dele, mas você precisa ouvir, e ao mesmo tempo você precisa extrair o melhor dele, porque você precisa que ele entregue, mesmo sabendo que o cara não tá bem, e o seu resultado depende disso. exatamente. Que para mim é a parte mais difícil da liderança, até mais do que entender as pessoas. É como o líder lida com tudo isso. E como é que você fez para poder desligar Eu essas suas tenho, vozes eu internas? tenho alguns escapes, né? Eu tenho parte pessoal de hobby, né? Então eu foco muito nos meus hobbies, eu vou à academia, dou uma relaxada, jogo meu videogame tranquilamente, porque se você ficar pensando 100% no trabalho, Você surta. você surta. E assim, executivo trabalha 24 horas por dia. Não, ninguém trabalha 24 horas por dia. A pessoa não tem cabeça pra trabalhar 24 horas por dia. Já chega num momento que ela acaba impactando mais do que ajudando. Você tá tão cansado mentalmente que você acaba impactando muito. Quando tem alguns problemas com alguns colaboradores, problemas pessoais que não podem ser resolvidos pela empresa, você escuta, como se fosse um terapeuta. Você tenta ajudar de alguma forma no trabalho. Por exemplo, tô com um problema em casa, não consigo, enfim, meu filho tá doente. Fique em casa, trabalhe de casa. É uma coisa pequena, mas já ajuda. Para a pessoa faz total diferença, né? Então, assim, é ter essa noção e assumir. Porque, por exemplo, vamos supor, na minha posição como executivo, eu consigo fazer isso. Um coordenador talvez não consiga fazer isso. Porque ele não tem autonomia de liberar a pessoa. Né? Então, essa pessoa que não tem autonomia, eu sou uma pessoa que eu prefiro tomar uma bronca do que pedir permissão. Então, quando eu vejo uma colaboradora minha está com um problema, um colaborador, mesmo como coordenador, eu liberava a pessoa. Trabalho de casa, tranquilamente. E eu assumia isso para minha gestão. É o trabalho do líder fazer isso. Você tem que ser a voz da operação, a voz dos seus colaboradores. Então, eu sempre trabalhei de uma forma mais aberta com os colaboradores, né? Eu sempre deixei uma coisa bem, diria, não amigável, mas uma coisa leve, um clima leve, para eles não terem receio de falar comigo. O quanto a confiança que tem da pessoa não trabalhar com medo, né? Mas saber que ela pode falar e que ela não vai ser julgada por isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? De você ter o medo de perder o emprego, Sim. qualquer coisa por conta disso, Não, né? agora, como executivo, nós dois. Quantas vezes uma pessoa já veio pedir demissão, ou aliás, veio falar sobre alguma coisa, enfim, algum aumento de salário, algum aumento de cargo, que fala, não quero sair porque eu gosto de trabalhar com você. Não é pra empresa, é pelo gestor. A pessoa quer ficar na empresa pelo gestor, assim como ela quer sair pelo gestor. Então é via de mão dupla, né? Eu tive alguns casos de empresa que estavam em crise, que colaboradores chegaram a mim, Ricardo, eu estou me demitindo, pessoa chorando já, não quero sair. Fala, mas assim, sai. A empresa não tá boa. Né? A empresa não tá boa, sai. Vai, desenvolva. Né? Eu acho que é o trabalho do líder também. Soltar as pessoas. Sim, deixa aí, né? Deixa aí. Deixa desenvolver. A não ser que você tenha um plano pra pessoa. Caso você não tenha, deixa, não segura. Né? Porque, acima de tudo, são pessoas. Apesar da pessoa ficar frustrada depois de 3, 4 meses, é rápido. Não adianta. E não adianta ela Não estar ali só adianta. porque ela gosta de trabalhar com você, mas ao mesmo tempo todo o entorno não tá bom, né? Exatamente. Entendo que assim tem a liderança que faz você realmente sair da empresa,
Mas também tem a questão que, por mais que ela goste de você, chega um momento que todo o entorno não tá bom. E eu acho que, como líder, nós temos que ser uma base de lançamento, né? Sim, A gente tem que preparar as pessoas para irem. exatamente. Esse é É o como se ponto. fossem os pais. Você Exatamente. prepara os filhos para poder sair de É casa. isso aí. Porque você não pode segurar, você não tem. Por exemplo, eu peguei um menino recente, faz uns 2 anos, ele 18 anos de idade, como comprador júnior. Tinha experiência na parte de compras como estagiário, trabalhou em algumas partes de colocar pedido, esse tipo de coisa, só que o perfil dele era uma coisa assustadora. Ele veio na entrevista assim, completamente animado, falava bem, falava alto, sabia se expressar. Quando eu fui contratar, a gente RH falou assim: como comprador júnior com 18 anos, você vai fazer besteira. Eu falei, não vou fazer besteira. Eu estou assumindo esse colaborador. Né? Então, assim, eu perdia, né, entre aspas, muito meu tempo para ajudá-lo. Como ele se posicionar, como ele fazer. Meu tempo é caro? Meu tempo é caro. Só que eu gastava um pouco do meu tempo com isso e alocava isso depois no meu horário, enfim. Mas ajudava ele a crescer. Hoje, depois de 2 anos, ele já é comprador sênior numa empresa. Ele saiu recentemente como comprador sênior com 20, 21 anos. Então, assim, Olha que espetacular. é sensacional e faz parte do negócio. Né? Você tem que desenvolver as pessoas. Mas o trabalho do líder é esse. Música para os meus ouvidos. Preste atenção e anota aí. Senioridade não é tempo. Eu, por exemplo, saí de júnior para sênior em 2 anos. Ah. Porque eu tive um líder que realmente trabalhou no desenvolvimento. Ele falou: não, cara, eu entrei como júnior, no ano seguinte eu estava como pleno, no ano seguinte como sênior. Que não tem nada a ver com o tempo, Não, tem a ver com esquece tempo. postura, tem Sim. a ver com uma série de coisas que não tem relação. Tempo é muito relativo. Tempo é extremamente relativo. Né? Você tem hoje executivos com 30 anos de idade. Eu sou um exemplo de tenho 33 anos de idade. Então, assim, eu tenho. Se você for ver o tempo de carreira, não é longo, é 14 anos. Só que como que eu vivenciei esses 14 anos de carreira? 33 anos, vice-presidente de conselho, tá, pessoal? Então, pra vocês terem uma noção de que realmente o tempo ele é E relativo. tempo é relativo. Tempo é extremamente relativo. É o que você faz com esse tempo que vai te moldar como profissional. Então, é uma coisa, é uma linha muito tênue. Né? Então, você tem que saber aproveitar esse tempo. Né? Você tem que amadurecer profissionalmente. Você pode ser imaturo na parte pessoal? À vontade. A vida pessoal é sua. Mas a parte profissional tem que ser madura. Você tem que. Eu sou uma pessoa muito brincalhona. Eu brinco muito. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu gosto de brincar, parte pessoal. Se eu consigo adaptar isso na empresa que eu estou, ótimo, vou conseguir fazer, vou conseguir deixar o time motivado. Porém, eu preciso saber que a hora que eu preciso cobrar, ou dar uma advertência, enfim, um feedback que às vezes não é tão bom ou é mais pesado, Tem que ser feito. tem que ser feito. Tem que ser feito. E na empresa é resultado, né? Resultado. Não é casa de campo também, é clube de campo. Exatamente, exatamente. Não é assim, não vai entender como, a empresa é família. Gente, não é família. Cara, as Não é pessoas me família. falam muito isso. Eu sou como você, assim, muito brincalhão, eu gosto. Na vida pessoal é quinta série de brincar, de fazer palhaçada. Que eu sou assim. Mas trabalhando, até as pessoas se assustam, né? Nossa, pô, trabalhando é totalmente diferente ali da vida pessoal. Cara, a gente tá ali pra entregar resultado. No final das Exato. contas, não dá pra entregar resultado sorrindo o tempo inteiro. Não dá, Dá pra velho. deixar o ambiente leve, Sim, dá sim, pra sim. você minimizar o impacto ali. Mas no final das contas, a gente tá ali pra poder. E a gente é cobrado, né? Como executivo, Sim, você é cobrado sim. pelo resultado. Não, eu não acho que falar que a empresa é família é uma falsidade Não absurda. existe isso. Uma falsidade absurda, porque quando der o primeiro problema, não tem família. Não, mas É sabe qual número. que é engraçado? Eu acho essa frase assim, o pessoal acha, não, porque a empresa tem que ser uma família. Tá bom, mas na família todo mundo é feliz? Você gosta de todos os primos, todos os tios? Você gosta de todo mundo? No grupo da família não tem pau, ninguém sai do grupo de Não. vez em quando. Chega no domingo, você não vai ter que lidar com aquela tia que você não gosta. Eu concordo que não é família, mas a situação cara, você vai ter que lidar com todos os problemas que você lida com uma família normal dentro da E é empresa. mais tempo, né? E é mais É tempo. todo dia, 8 horas Exatamente. por dia, você tem que lidar com pessoas que talvez você não goste. E tá tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem. Se a pessoa não é arrogante, não é grossa, não te desrespeita, gente, segue a vida. É isso aí. Segue a vida, cobre como profissional, converse como profissional. Você não precisa sair pra tomar uma cerveja com ela depois do expediente. Você não é obrigado a fazer isso. Trabalhe, só fique na parte de Profissional. É isso aí. Pronto. Cara, espetacular, cara. Espetacular esse bate-papo. Uma aula. Mas eu queria explorar um pouquinho da sua idade. Cara, novo. 33 anos, cara. Chegou vice-presidente de conselho, operações. Uma vasta experiência num curto espaço de tempo. Sim.
Aí você falou de bons gestores. Eu queria explorar um pouquinho essa parte do seu relacionamento e da parte da importância dos mentores na sua carreira. Como é que foi isso? Como é que se moldou e como é que essa velocidade aconteceu? Né? Porque eu vejo muitas pessoas assim que se assustam, às vezes com CEOs de 30, Uhum. 32 anos, o que é muito comum hoje em dia. Sim. O nível de maturidade acelerou e tem vezes eu vejo muitas gerações que ficam até falam assim, não, pô, o cara é muito novo. Não, cara, o cara é muito novo, mas é fazer o mentoring reverso, né? Tem uma garotada aí fazendo um monte de coisa na internet, ganhando muito mais dinheiro do que E muito já aconteceu CEO. isso comigo. Com meus 30 anos aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz uma entrevista, eu recebi uma ligação. Não, a vaga na época era pra ser Country Manager. Country Manager me ligou, gostou do meu perfil, tudo mais, não sei o quê. Qual que é a sua idade? 30 anos. Eu falei, não... O cara parou na hora, falou, não dá, não consigo fazer a idade. Então, assim, às vezes pode ser um impedimento. Por exemplo, eu digo como membro de conselho. Conselho é uma coisa chata. Conselho não é uma coisa assim que você tá na operação. Você não tá na operação, você tá totalmente afastado da operação. Você vê somente números. Então, é uma coisa chata. Você precisa de tanto experiência quanto hard skills, porque você precisa avaliar o negócio como um todo. Então, como membro de conselho, eu falo que o tempo, na verdade, de novo, ele é extremamente relativo. Né? Como você aproveitou esse tempo, o que você se prestou a fazer durante esse tempo. Se você estudou, você fez outras coisas. Não, quando eu falo estudar, não é fazer faculdade, não. Estudou. Você leu alguma coisa, você agregou alguma coisa para sua carreira pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, você tem que agregar sempre ao seu trabalho. A gente, quando eu falo, eu penso 24 horas no trabalho? Não. Porém, grande parte das vezes a gente faz alguma coisa na vida pessoal e a gente, pô, mas como é que isso eu consigo colocar isso no meu trabalho? Consigo colocar isso na minha vida profissional? Porque elas têm que andar junto, né? Não existe mais assim, 2 da tarde a pessoa tá trabalhando, eu vou comprar aqui, não sei, eu vou entrar na Americanas aqui, vou comprar um liquidificador. Tá bom, porque a vida tem que ser junta, tem que ser em conjunto, porque a pessoa passa 12 horas por dia dentro da empresa, às vezes mais que a casa dela. Alguém que trabalha e estuda passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então ela tem que se sentir confortável na empresa a ponto dela ficar mais leve, conseguir entregar bem os resultados, ter abertura para poder falar com os líderes, para não ter aquele receio de falar com o líder. Então tudo isso agrega de uma forma que independe da idade. Então eu sou mentor de pessoas mais velhas que eu, que é bem esquisito, né, no começo. É esquisito, mas hoje tá. Hoje é normal. Hoje Hoje você é tem o normal. mentoring reverso, que são os gestores fazendo exatamente os mais seniors ou mais velhos, não fala senior, mas mais velhos, fazendo o contrário, né? Fazendo mentoring com a geração mais Sim. nova para poder entender. Porque é uma diferença de velocidade muito grande, né? Antigamente as empresas tinham um timing diferente do que tem hoje, né? LinkedIn. Como é que você procurava emprego antes? Pegava o jornalzinho, aí você ia lá, você ficava na empresa, você tinha que ir na empresa entregar o currículo. A movimentação era muito menor. Hoje não, você tá no LinkedIn, alguém te chama, bora bater um papo, pá, legal, gostei, vamos trabalhar junto. É isso. Hoje é muito mais Dinâmico, acelerado. né? Não adianta a pessoa falar, empresas que falam o seguinte, empresários, tá? Empresários. 2 anos para poder conseguir uma promoção. Não existe isso. Não existe. A geração nova não fica 2 anos para poder conseguir uma promoção nova. Se a pessoa for boa, ela vai sair antes de 2 anos. E não tem demérito nenhum da pessoa. E acabou dizendo, vai sujar a carteira. Não vai sujar a carteira. Não suja. Acabou já. Isso Não é suja. coisa. Você já caiu faz tempo. É coisa de mentalidade antiga que não faz o menor sentido. Porque a geração é muito mais rápida. Antigamente você levava de 2 a 5 anos para se consolidar na carreira, hoje você leva 1 ano e meio. Sim. Muito ainda. Eu tô falando muito É que as 1 ano e pessoas meio. conseguem fazer tudo em casa. Com a internet é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a pessoa entrou como um júnior numa área que ela não conhece. Um programador, programador tá em alta. Ela é júnior programador. Ela aprende diversas coisas no chat GPT. Literalmente, porque o chat GPT programa. E tem cursos que você faz online que você vai fazendo teste e você desenvolve. Eu conheço pessoas sêniores em programador com 20, 22 anos, 20, 23 anos, ganhando salários absurdos. Trabalham direto pra fora, ganham em dólar, ganham em euro. Isso é maturidade? Sim, profissional, mas não é idade, não é mais, as pessoas conseguem desenvolver mais rápido, tem mais ferramentas para poder fazer isso.
Antes de ir na faculdade, tinha que estudar, tinha que sentar, ficar lá 4 Hoje anos, 5 sabe anos. qual a pergunta que mais me fazem? Pô, devo fazer MBA? Aí eu fico pensando, inclusive eu gravei um Next Level online com 2 executivos B2B que também falaram sobre isso. Cara, eu vou estudar 2 anos. Só que eu não sei o que vai ser 2 anos. Sim. Aí, depende, não tô dizendo que não é importante, tá, pessoal? Muito pelo contrário. O Ricardo acabou de fazer Acabei de fazer MBA. um. Acabou de fazer MBA. Mas aí, aonde entra a estratégia da sua carreira dentro desse MBA? Cara, você fez MBA porque você tá precisando agora. Porra, aí faz total sentido. Não, quero fazer MBA para construir networking. Faz E eu total digo sentido. mais, não é só isso. O papel ainda é importante. Você ter o diploma Vale, lá como, vale, o MBA numa faculdade vale, top, vale. vale, Mesmo que você vale, já saiba tudo que vai falar no MBA, que vale, acontece normalmente. vale. Né? Eu fiz o MBA agora, eu sabia quase tudo que já haviam falado. Só que ter o papel que prova que você sabe, ele te dá muito mais Exatamente. poder, muito mais crédito. Então, Sim. assim, façam. Não, e nem só isso, né? O relacionamento que você constrói com outros Sim. executivos de outras empresas ali, cara, é fundamental. Então eu sempre falo para as pessoas, cara, depende, o que que você está buscando? É só conhecimento? É para agora ou é para o futuro? Porque se é só conhecimento, cara, tem outras formas de conseguir. Sim. Agora, você vai pegar o endosso da faculdade, você vai pegar a construção do relacionamento que você está fazendo ali, a dinâmica, e mais ainda, sair um pouco do seu dia a dia, né? Abrir, expandir a sua cabeça para outras coisas novas, Ideias novas, pesquisa. né? Pô, isso faz total Porque sentido, assim, entendeu? quando você faz um MBA bom, você não é aula. É uma troca de ideia. Exatamente. Você tem executivos ali, tem 20, 25 executivos, que cada um tá numa empresa diferente, cada um tem uma visão diferente. Você vai pegando ideias, você fala, puta, eu consigo fazer isso no meu trabalho. É isso. Então, assim, É isso. acho que na verdade o MBA você paga pra você fazer network e trocar ideia Exatamente. com Mesmo porque várias para você pessoas. ver o que está acontecendo no dia a dia. Por Sim, exemplo, esse podcast eu costumo dizer que é meu MBA online, porque eu tô conversando com o Ricardo, que o Ricardo tá fazendo acontecer, que tem um viés 33 anos, tá fazendo isso, aquilo. Pô, isso explode a minha cabeça, sim, porque é realmente essa construção que precisa ser feita, né? Mas eu vejo muita gente ainda indo pelo conhecimento em si, que é importante quando você não tem. sim. Mas e quando você Quando tem? você já. Aonde ele se Se você encaixa? entrar na faculdade, você tem 18 anos, aí você precisa de conhecimento, você não sabe Exatamente. nada. Só que quando você chega num nível de executivo, fazer um MBA, a própria faculdade e já espera que você conheça o que eles estão dizendo. Tanto é que quando eles passam os temas, já passa, ó, tem que fazer isso, isso, isso. Como eu faço? Se vira. Você tem que fazer, você tem que entregar. É igual ao Exatamente. trabalho. Então, assim, quando você entra, inclusive, a maioria das faculdades, quando você faz o MBA, ela tem uma entrevista. Pra ver se você passa pra você conseguir pagar eles. É bizarro, mas faz sentido. Faz sentido. Imagina alguém que acabou de se formar na faculdade, 22 anos, júnior, vai fazer um MBA de gestão estratégica econômica de negócio na FGV com um monte de executivos de 30 e 35 anos. Pra quê? Ela vai ouvir um monte de coisa que não é aplicável pro O dia a momento dia dela. dela. Ela não vai conseguir adicionar nada para as pessoas, mas muda. Eu, por exemplo, eu fiz o MBA agora, em 2 anos eu pulei de comprador sênior para vice-presidente do conselho. Empresas diferentes, mas eu pulei. Porque papel, gente, papel vale. Quando você tem o conhecimento, quando você demonstra o conhecimento, quando você mostra que você tem bagagem, que você consegue comprovar aquele conhecimento, você consegue se vender muito melhor. E basicamente, quando você se vende pro mercado, você tem que se vender. Você O cria a sua tempo marca todo, né? pessoal, você tem que se vender. O tempo todo. Então, vendas é uma coisa que todo mundo tem que saber. Não É é, isso não aí. gosto de vendas. Se não gosta de vendas, você não vai crescer na carreira. Você tem que ser Espetacular. marqueteiro, tem que ser vendedor, tem que ser tudo. Né? Então, acho que tudo faz parte do profissional. Ainda mais quem quer chegar no nível executivo. Sensacional. 33 anos. Chegou a conselho. Qual que é o próximo passo da carreira do Ricardo? Próximo passo da carreira. Eu quero, obviamente, aperfeiçoar quando diga assim, parte de administração, no geral, administração de empresas, né? Porque é uma área que abrange muita coisa. Né? Você tem desde da operação ali da expedição até o fluxo de caixa. Você tem muita coisa nesse meio que você não controla, né? Então você tem, obviamente, tem executivos em cada área, porém você tem que ter aquela administração de fora, você tem que ver o macro do processo. E ver o macro do processo, para mim já é uma coisa normal, só que ainda não é uma coisa fácil. Você tem que ter todas as demandas, tem que pensar em alternativas para você conseguir atrair cliente, aumentar a margem. É muita coisa envolvida. Então,
o próximo passo é, quero continuar na operação, uma coisa que eu gosto, né? Eu adoro operação. E quero crescer na parte de operações. Obviamente, como conselho, é uma coisa muito legal. Mas não acho que seja o momento ainda. Eu acho que eu tenho que amadurecer muito a minha parte de operações para conseguir agregar ainda mais no conselho. Eu volto à parte de agregar, né? Eu tenho bastante experiência, sim. Só que você chega no conselho, as pessoas têm muito mais experiência. A maioria já foi CEO, a maioria já foi dono de empresa, já foi empresário. Eles têm muita coisa, eles têm muitas ideias que às vezes eu não consigo adequar muitas coisas. Eu ajudo com muitas ideias, parte de operações. Eu consigo agregar muito, mas eu recebo mais do que eu dou, né? Então isso me faz querer aprender mais para poder conseguir doar mais. Espetacular, cara. Passa rápido, eu falei pra você que esse bate-papo passa rápido, né? Mas eu não posso. Eu tenho algumas perguntas pra te fazer antes da gente finalizar. Hum. Você que tá numa área de operações, mais especificamente compras e supply chain. Como é que você vê o futuro da área de compras e supply chain e operações? É uma área que vai desenvolver muito para a parte de inteligência artificial, porque você tem muitos processos operacionais que demandam muito tempo, né? Você tem algumas ferramentas que já ajudam isso hoje. Por exemplo, trabalho de compras até 5, 6 anos atrás pegava a nota fiscal que chegava, você tinha que pegar o pedido, fazer um cheque. Ah, chegou. Marca o pedido, chegou, enfim. Toda a parte do sistema. Hoje tem ferramentas que faz isso. Então, o profissional de compras ele tem que ser uma pessoa extremamente voltada para a parte comercial. Tem que entender a parte técnica, obviamente, porém a parte técnica ela vai conseguir andar de uma forma mais rápida por conta da IA. Na IA ajuda muito nisso, né? Esse sistema de procurement, o seu trabalho é desenvolver fornecedores, você desenvolve relacionamentos, porém você não faz cotações. O trabalho de compras vai se voltar muito para a parte de desenvolvimento de parceiros do que para a parte de fato de negociação por um pedido de compra. Esse não é o caminho. Você tá perfeito, cara. Eu recebi aqui a Erika Rattori, o programa já tá no ar. Ela trabalha numa grande empresa e ela é responsável pela inteligência de suprimentos, que eu vejo que é um caminho. Sim. Quanto você vai conseguir colocar de inteligência na área de suprimentos. Então a gente para de olhar a parte tática, para de olhar a RPA, que nos últimos anos foi muito forte dentro da área de supply chain, mas isso que você está trazendo é perfeito. É o quanto a gente vai conseguir colocar inteligência a parte dessas inteligências que vão ajudar na produtividade, mas é no relacionamento, né? É Mesmo porque relacionamento, não o mundo tem. está mudando tanto, né? Guerra num lugar que impacta fornecimento, falta de semicondutores, e toda hora a gente está vivendo situações extremamente Não complexas, vai né? mudar. Né? A gente sabe que cada vez Uhum. mais você vai ter surpresas. Né? Eu acho que um dos principais desafios da área de supply é você conseguir mitigar isso e ter uma pequena previsão. Eu lembro quando começou a pandemia, 2019, 2020, na verdade, né, no Brasil. Em janeiro eu cantei a bola para a empresa. Eu falei, ó, vai faltar resina, porque vem da China. Não vai chegar nada. Então, assim, eu sou totalmente contra fazer estoque. Eu trabalho com estoque rotativo. Porém, obviamente, em casa assim, você não tem muito o que fazer. A gente foi a única empresa do segmento que não faltou produto. Né? Porque o trabalho da área de supply prevê Aliás, a gente pensa que. Minha esposa fala que eu sou pessimista. Não é pessimista, é realista. A parte de supply você tem que ser pessimista. Você não pode pensar, eu vou comprar material da China, ele vai vir ele vai sair no dia certo, vai chegar aqui em 30 dias, vai desembaraçar em 2 dias, vai chegar na empresa. Não, não vai. Ele vai fazer transbordo não sei onde, vai parar não sei onde, aí vai chegar aqui em Santos, vai ter canal amarelo, você vai ficar lá, o material parado e não vai atender a fábrica. Então, assim, sempre pense 2, 3 passos para frente. Do que pode acontecer e como eu posso evitar. Né? Então, um dos maiores erros da parte de supply hoje é você não ter alternativas. Você trabalha com fornecedor único. Fornecedor único hoje não funciona, somente se for de fora. Você fica. Imagina, você tem uma empresa que a principal matéria-prima vem da China. Só tem um fornecedor. Essa empresa quebrou em 2019, se ela não se planejou. O que aconteceu? Quantas empresas pediram Aconteceram RJ em várias, 2020, várias. 2021? Por quê? Porque não conseguiu andar por conta de fornecedor único, não conseguiu desenvolver alternativas. Obviamente foi por culpa da pandemia, mas isso já aconteceria a longo prazo. Né? A pandemia Então, só só antecipou algo antecipou que algumas coisas. já ia acontecer, né? Exatamente, exatamente. O excesso de confiança
no mundo dos negócios, eu não passei por crises dentro da empresa como você passou, fui migrando e tudo mais, mas eu percebo assim que o pessimismo no mundo corporativo faz com que você se prepare para algumas coisas, né? E o otimismo ele acaba atrapalhando, porque, Sim. cara, ninguém nunca ia imaginar que a gente ia passar por uma pandemia, cara. Não, de 2 anos, 3 anos quase, não foi? 3 anos quase. Quanto impactou isso no mercado? Cara, não, Quanto mudou, impactou na mudou o rotina? mercado, né? Mudou o Mudou mercado, tudo. mudou as profissões, mudou a Como você relação com o trabalha, trabalho, tudo. né? Antes você vinha trabalho híbrido, trabalho home office era sonho. Todo mundo queria, não tinha, era raramente você conseguia trabalhar de casa. Hoje é o contrário. Se você não tem uma flexibilidade, você não consegue nem atrair pessoas novas. Eu conheço pessoas que, se você liga pra, quanto é a vaga? Ah, pô, pra ganhar tanto, vaga, bem mais que eu ganho. Ah, trabalho na empresa todo dia? Não vou. Não, eu particularmente, né? Quando me fazem proposta, Não, se quando for fazem assim, uma não proposta dá, não 100% consigo. presencial, não tem como. É muita perda de tempo, você perde muito tempo, né? Você ficar dentro da empresa 8, 10 horas por dia, às vezes não faz nem sentido. Você não tem nem atividade por 10 horas por dia. Então, e você obriga a pessoa a ficar 8, 10 horas por dia dentro da empresa, isso só desmotiva. Não, e é contraprodutivo, porque eu trabalho com home office antes da pandemia, né? E a gente já trabalhava lá atrás. E a minha esposa falava assim, quando você faz home office, parece que você trabalha muito mais do que quando você está no escritório. Mas Sim, é porque toda hora alguém quer falar com você, alguém quer resolver isso, alguém quer tomar um café, isso e aquilo. Que é a parte de relacionamento que é importante dentro da sim. empresa, mas ao mesmo tempo afeta na questão da produtividade, É né? por isso que eu sou extremamente a favor do híbrido. Ter aquela conversa de corredor, do café, de você falar de algum problema, ah, pô, não sei o que, tal, tá acontecendo tal coisa na parte de venda, né? É legal, é bacana, tem que ter. Só que não todo dia. As pessoas precisam entregar resultados. Precisam fazer relatório. Fazer relatório demanda tempo. Você não consegue fazer. O cara que consegue fazer relatório da empresa, ele é. Só ele consegue, porque ninguém consegue. Não dá Exatamente. pra fazer. Você Eu não... tinha um amigo na empresa que eu trabalhei que ele colocava o fone de ouvido e colocava uma placa na mesa dele. Assim, ó, momento, estou focando. Para que ninguém fosse atrapalhar ele no momento em que ele precisava realmente fazer um relatório. Sim. E faz sentido, porque você tá ali com uma série de conversas num ambiente que é muito difícil de você conseguir Eu, por focar. exemplo, eu tô em todas as áreas hoje. Então, ameaçar sempre tem gente. Sempre tem alguém pedindo alguma coisa, alguma ajuda. Eu não consigo entregar pro acionista o que eu preciso entregar. Preciso entregar para ele o relatório, preciso entregar para ele o resultado. E se eu ficar 100% na empresa, eu de fato não consigo trabalhar. Eu estou trabalhando, só que eu não estou conseguindo. Aliás, eu falo que o meio corporativo é você provar que você está trabalhando, né? Como você apresenta os resultados te fazem crescer na carreira. Você apresentar um resultado ruim de uma forma positiva mostra um outro cenário, né? Eu acho que entra na parte de marketing e vendas também. Exatamente. Então, eu não consigo trabalhar na empresa. Você tem que ser uma pessoa extremamente rápida. Eu faço relatório de casa. Ou quando eu estou na empresa, eu fecho a porta. Que quando eu fecho a porta, ninguém entra, sabe que eu estou fazendo alguma coisa. Mas assim, essa é a realidade. As pessoas trabalham muito melhor de casa. A parte pessoal é importante, mas de casa as pessoas conseguem render muito mais. E mais feliz, É um né? novo mercado, né? Você vai almoçar com a sua família, sabe? Você vai conseguir ir pra academia. Eu vou pra academia na hora do almoço. Por quê? Porque a hora do almoço eu tô tranquilo, vou à hora do almoço, volto um pouco depois da hora do almoço, não muda Tá não tranquilo. muda em nada a minha rotina do trabalho. E, obviamente deixa mais leve, porque eu vou na academia no horário mais vazio. Sei que treina, vai pra academia 8 da noite. Não, não tem Você fica como, né? mais estressado que quando Sim. você entrou. Não, você treina mais rápido, você volta com uma cabeça totalmente diferente, porque você Exato. tirou, você é mais criativo, mais produtivo. Sim. E você consegue pensar em algumas coisas. Você tá ali, pô, meio-dia, você tá no meio do horário de trabalho, então você passou muita coisa de manhã, já aconteceu muita coisa de manhã. Aí você vai pensando, às vezes você pensa em algumas coisas que acontecem, você tá naquele momento mais relax, você consegue ouvir uma música, pô, Essa legal. quebra, né, é Então, importante, a né? quebra é importante, dá uma relaxada. E eu acho que é isso que a maioria dos empresários, principalmente indústrias, tem que entender. Indústria tem uma visão muito fechada, Sim, sim. É, de né? querer estar paternalista, né? De querer estar a pessoa Não controlada, bate né? ponto na entrada, bate ponto no almoço, bate ponto depois do almoço. Gente, não. Ninguém gosta de ser controlado a esse ponto. Você tem que ter controle, obviamente, mas não a esse ponto, né? Sim. Fica chato, começa a desgastar a É pessoa. mesmo, porque isso não é garantia de resultado, né? A pessoa pode estar Não. ali só de corpo presente E, e. e acontece muito, É, né? E acontece muito. A pessoa tá ali só. O que ela tá fazendo? Ninguém sabe, mas ela tá ali. ela tá ali, é. Acontece muito isso. Acontece muito isso. Cara, espetacular. Que bate-papo incrível. Mas eu não posso fechar antes de fazer uma pergunta, que senão o pessoal me mata. Que é uma dica de um livro, um filme, uma série que tá te impactando ultimamente. Não precisa ser necessariamente em relação ao trabalho, negócio, mas algo que realmente tem te feito crescer Eu pessoal e sou, eu profissional. sou uma pessoa, eu sou muito geek, eu gosto de muita coisa geek. Sou fissurado em videogame, sou fissurado em série, principalmente coisas fantasia.
Pra mim, um filme que representa muito o que funciona numa empresa é Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Você tem um objetivo? A série. Não, o O filme. filme. O filme. O primeiro filme. De fato, falando do primeiro filme de 2008. Você tem um filme que você junta as pessoas por um objetivo. Você tem um elfo, você tem um anão, você tem um humano, você tem um hobbit, tem um mago. Qual que é a chance de dar errado? Todas. Mas dá certo. Então, assim, é como funciona o meio corporativo. Aí volta aquele assunto. Se você não gosta do seu amiguinho, ninguém se importa. Trabalha com ele que vai dar certo. Então, isso representa muito, acho que, a vida profissional. Você entender as diferenças das pessoas, culturas diferentes, pessoas diferentes, e conseguir entregar um resultado para a empresa, que é o foco, na verdade. Né? Não, espetacular, cara. Eu nunca tinha feito essa correlação com O Senhor dos Anéis. Adoro o filme. Não assisti a série ainda, tá? Mas adoro o filme. Gosto muito, já li os livros e tudo mais. Mas realmente, é isso, livro, né? Eu tinha 14 anos, 15 anos, eu tinha começado a estudar inglês. Foi meu primeiro livro que eu li em inglês, 1.200 páginas. O primeiro livro foi O Senhor dos Anéis. Então eu demorei muito pra ler, porque não tinha internet pra poder ver, traduzir, não, tinha que pegar o Aurélio ali, poder ler o que era cada coisa. Então, assim, pra mim marca muito minha vida, Senhor dos Anéis, em todas as vertentes, seja série, filme, jogo, livro, tudo pra mim representa bastante coisa. Espetacular, sensacional. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Precisa voltar para a gente poder falar mais sobre liderança, sobre compras. Cara, parabéns pela sua trajetória, cara. Um cara que, com 33 anos, a senioridade que você tem, sua postura, cara, espetacular. Eu adoro conversar com executivos assim, que trazem uma visão diferente, que tem feito acontecer no mercado. Então, obrigado pelo seu tempo. E vamos trazer de novo para a gente poder falar mais sobre liderança, sobre compras e sobre mercado. Sim, com certeza. Obrigado, Paul. Obrigado, pessoal, por estar assistindo aí. E é isso. Bacana. Obrigado a você que nos acompanha. Você viu, pegou o caderno, anotou. Então, se não anotou, volta ao programa que tem muitos insights legais aqui para você aplicar na sua carreira. Veja que assim, cara, 33 anos fazendo acontecer. E é isso que eu gosto de trazer para vocês ouvirem, que sim, é possível você crescer na carreira independente da idade. Cara, tem que fazer acontecer. Se tiver alguma dúvida, pessoal, da parte de supply, me procura no LinkedIn, eu respondo, me adiciona, não tem nenhum problema, eu sou bem solícito com as pessoas, né? Então, só adicionar Ricardo Santana e a gente vai conversando. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O perfil do LinkedIn do Ricardo, entra lá, troca uma ideia, cara super aberto e muito obrigado. Só não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque quando você leva essa mensagem, isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos como o Ricardo para falar para você. Obrigado e até o próximo podcast Next Level.